Sabe aquela coisa chamada motivação? Todo mundo acha que entende, né? Mas e se a ciência por trás do que realmente nos move for, na verdade, totalmente o contrário do que a gente imagina? Então, vamos direto ao ponto aqui. Há décadas, a gente funciona com uma ideia bem simples: recompensa e punição, certo? Mas e se toda essa lógica tivesse completamente errada? Especialmente para os desafios de hoje em dia. E olha, não é um errinho qualquer, não. A ciência por trás disso é fascinante e, para ser bem sincero, é até meio esquisita. Ela simplesmente vira de cabeça para baixo tudo o que a gente sempre achou que era verdade sobre o comportamento humano. Para a gente entender essa reviravolta, primeiro a gente precisa dar uma olhada no modelo tradicional, aquele famoso sistema de cenouras e chicotes. A lógica parece perfeita, não é mesmo? Se a gente quer mais de alguma coisa, a gente recompensa. Se quer menos, a gente pune. É a base de quase todo o sistema de incentivo que conhecemos no trabalho, na vida. Simples, direto e, como vamos ver agora, surpreendentemente errado. E a nossa história, para provar isso, começa lá em Cambridge, nos Estados Unidos, com um estudo super importante feito no MIT. Foi ali que eles colocaram essa ideia à prova de fogo. O que eles fizeram foi o seguinte: deram para um grupo de estudantes várias tarefas diferentes. Tinha de tudo: memorizar números, resolver quebra-cabeças e até tarefas físicas. Era um teste bem completo, para medir todo tipo de habilidade. E para motivar a galera, um sistema de recompensa com 3 níveis. Desempenho bom, um dinheirinho. Desempenho médio, um pouco mais. E para os melhores dos melhores, um prêmio grande em dinheiro. Sua familiar, né? É basicamente o modelo de bônus que um monte de empresa usa até hoje. E é exatamente aqui que a coisa fica maluca. Para as tarefas que eram só mecânicas, tudo certo. Mais dinheiro, melhor desempenho. Normal. Mas, no momento em que a tarefa exigia um mínimo de criatividade ou raciocínio, o jogo virava. As recompensas mais altas levaram a um desempenho pior. É isso mesmo, pior. Claro, a primeira coisa que a gente pensa é: mas, sei lá, talvez esse dinheiro não fosse o bastante para motivar de verdade um estudante do MIT. E é uma dúvida justa, né? Então, para tirar essa dúvida a limpo, os pesquisadores fizeram o mesmo teste de novo, mas dessa vez na zona rural da Índia. E lá o prêmio máximo não era qualquer coisinha, não. Valia o equivalente a 2 meses de salário. Agora sim, o incentivo era forte de verdade. E o resultado? Bom, o grupo que ganhou a recompensa média não se saiu melhor que o da recompensa baixa. E o pessoal com a recompensa mais alta de todas, aquela de 2 meses de salário, eles tiveram o pior desempenho de todos. A conclusão é chocante. Incentivos financeiros enormes levaram ao pior resultado possível. E olha, isso não foi um acidente, não. É um padrão que se repetiu em dezenas de outros estudos. O que tudo isso mostra é que existe um abismo entre o que a ciência já sabe e o que as empresas fazem no dia a dia. Esse sistema de se você fizer isso, então você ganha aquilo, tem uma falha fundamental. A regra que fica é bem clara. Para tarefas simples, com um caminho bem definido, esses incentivos de dinheiro funcionam. Mas para qualquer coisa que peça criatividade, que peça para a gente pensar fora da caixa, esses motivadores não só não ajudam, eles na verdade atrapalham o desempenho. E isso nos mostra um paradoxo bem interessante sobre dinheiro. É óbvio que se as pessoas não recebem o suficiente, elas não vão ficar motivadas. Mas a partir do momento em que o pagamento é justo, o melhor que o dinheiro pode fazer é sair da frente. É pagar o suficiente para que o dinheiro não seja mais o assunto, sabe? Para que as pessoas possam focar no que realmente interessa, o trabalho. Então, se as recompensas externas não funcionam para tarefas mais complexas, o que funciona afinal? A ciência aponta para 3 grandes motivadores que vêm de dentro da gente. São eles autonomia, que é aquela vontade de estar no comando da nossa própria vida, maestria, que é o desejo de ficar cada vez melhor em algo que a gente acha importante, e propósito, que é a necessidade de fazer o que a gente faz por uma razão maior. Ok, beleza. Chega de teoria. Vamos ver como esses 3 pilares funcionam no mundo real, na prática. Primeiro, a autonomia. É aquele nosso impulso de querer ter controle sobre o que a gente faz, como faz, quando faz. Aquele gerenciamento mais antigo, focado em controle total, acaba matando essa vontade. Mas para ter gente engajada de verdade, o segredo é deixar as pessoas se guiarem.
Pensa só na Atlassian, uma empresa gigante de software. De tempos em tempos, eles falam para os engenheiros, olha, nas próximas 24 horas, vocês podem trabalhar no que quiserem. A única regra é mostrar o que fizeram no final. E sabe o que acontece? Desses dias de pura autonomia, sai um monte de ideias e soluções novas que nunca apareceriam no dia a dia. O segredo? A recompensa é a própria liberdade. Depois vem a maestria. É aquela nossa vontade de evoluir, de dominar uma habilidade. É por isso que tem gente que passa horas e horas aprendendo a tocar um instrumento ou programando no fim de semana. A alegria não está no prêmio final, mas no processo de ficar melhor. E isso explica perfeitamente por que coisas como o sistema Linux ou a Wikipedia existem. Pensa bem, são milhões de horas de trabalho, de gente super qualificada, doadas de graça para criar algo gigante e útil. Qual o pagamento? O desafio, a chance de usar e melhorar suas habilidades e a satisfação de estar contribuindo para algo maior. E por último, o propósito. Nós, seres humanos, queremos fazer parte de algo maior. Quando o nosso trabalho do dia a dia tem uma conexão com um objetivo maior, a motivação, ela vai para outro patamar. A gente já viu isso várias vezes. Quando o lucro é a única coisa que importa, sem um propósito por trás, a qualidade do trabalho cai. Mas quando o propósito e o lucro andam juntos, o resultado é transformador. É a diferença entre só fazer um trabalho e, como Steve Jobs dizia, querer deixar uma marca no universo. É esse tipo de motivação que leva à excelência de verdade. Então, se a gente juntar todas essas peças, o que a ciência está propondo é basicamente uma atualização completa do nosso sistema operacional de trabalho. A mensagem é bem clara, né? Se a gente conseguir deixar para trás essa ideia antiga de motivação, de recompensa e punição, se a gente parar de tratar as pessoas como se fossem cavalos que só correm atrás de uma cenoura maior, a gente pode construir um ambiente muito mais produtivo e, principalmente, mais humano. Essa é a grande virada de chave, é sair de um sistema que depende de incentivos externos para um que se baseia naquilo que todo mundo já tem por dentro, o desejo por autonomia, por maestria e por propósito. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Se as empresas, as escolas, se nós mesmos começarmos a agir com base no que a ciência já descobriu, em vez do que a gente só acha que funciona, o que a gente conseguiria alcançar? O potencial aqui vai muito além de ter locais de trabalho mais eficientes. É sobre construir uma sociedade inteira onde as pessoas possam realmente florescer.